tá? Eu queria ler apenas um verso da Bíblia com vocês, que está no livro de Isaías, no capítulo 38. Capítulo 38, versículo 1. É um texto conhecido, a história é conhecida. Se você lembra da história de Ezequias, o rei Ezequias, foi um grande homem de Deus, um homem muito abençoado por Deus, um homem que teve muitas vitórias espirituais, responsável por uma das maiores reformas espirituais do povo de Israel. E de uma hora para outra, esse homem adoeceu e ele recebeu a visita de um profeta, o profeta Isaías, e o profeta Isaías chegou para Ezequias com uma ordem, tá? Com um recado de Deus. E o recado de Deus era o seguinte: esse era o recado de Deus. Ezequias, ponha em ordem a tua casa. Ponha em ordem a tua casa. Se Deus pediu para Ezequias colocar a sua casa em ordem, subentende-se que essa casa não estava em ordem. Não estava em ordem. Mesmo um homem de Deus, mesmo um homem responsável por reformas espirituais, mesmo um homem que alcance em forma de evangelismo, em forma de estudos bíblicos, muitas pessoas para Jesus, pode chegar no fim da sua vida e ouvir a repreensão de Deus: ponha a tua casa em ordem. Eu vou dizer algo para vocês que às vezes eu tenho medo de falar isso, mas eu vou falar aqui, tá? Eu penso que talvez muitos de nós, líderes, e eu incluo na liderança os próprios pastores, e obviamente que eu não estou aqui generalizando, vão haver exceções, tanto na liderança quanto entre os pastores, mas de uma maneira geral, nós temos muita dificuldade em lidar com esses assuntos, como a pornografia, como a questão de colocar a religiosidade no lar e sermos os sacerdotes. Temos dificuldade em pregar, em falar sobre isso. Porque mesmo nós, líderes, que aparentemente têm mais conhecimento, têm mais condição de exercer o sacerdócio, tem negligenciado esse ministério. E eu falo isso com pesar e diante da minha responsabilidade e reconhecendo que por muitas vezes e por muitos anos, mesmo como um líder de igreja, eu negligenciei o meu sacerdócio. E em algum momento eu ouvi o Senhor me dizer: Atilibre, põe a tua casa em ordem. Vocês estão entendendo o tamanho desse pedido? Deus não está pedindo para você ganhar o mundo. Deus não está pedindo para você sair loucamente dando estudos bíblicos. Deus não está pedindo para você fazer evangelismo no seu bairro. Deus está pedindo para você colocar a sua casa em ordem. Eu não sei como que está a sua casa. Eu não sei. Mas Deus hoje está fazendo um pedido, um clamor para os homens, para os líderes. E o clamor de Deus hoje é: ponha a tua casa em ordem. Vocês ouviram aqui sobre a pornografia. Ponha a tua casa em ordem. Vocês ouviram ontem sobre a falta de religiosidade no lar. Ponha a tua casa em ordem. E eu vou reafirmar aquilo que eu disse
no final da palestra do Endo. Você é a porta. É você a fronteira. Você é a fronteira entre o inimigo e a sua casa. O inimigo ele está desesperado para entrar na sua casa. Mas para ele entrar aí, ele tem que dar de cara com você. E ele vai dar de cara com você. E você vai abrir a porta ou você vai fechar a porta. Por isso, eu falo tanto sobre a questão do valente. Valente é um guerreiro. Em alguma oportunidade nos nossos encontros, eu quero falar com vocês sobre Josué capítulo 1. É o capítulo do guerreiro. É o chamado de Deus para mim e para você. Deus está te chamando para ser um guerreiro, para cuidar da sua casa, zelar pelo seu lar. Falando ainda sobre a questão da pornografia, Wendel, e eu já lhe dou a palavra, quando você consome pornografia, sabe o que você está fazendo? Você está abrindo a porta da sua casa, você abre a porta da sua casa e você faz um convite para que demônios possam caçar os seus filhos. Vocês estão entendendo isso? Você está entendendo que a gente não está falando sobre isso na igreja? E filhos da fé, que deveriam estar sendo preparados para as cortes celestiais, estão sendo entregues para serem caçados por demônios nojentos. Tudo porque um homem, para satisfazer as suas vontades carnais, se entrega ao vício da pornografia. E com isso eu não estou dizendo que o fato de um homem estar entregue à pornografia não quer dizer só da sua vontade, ele é um escravo. O Wendel comentou muito bem, a pessoa se torna um escravo. É um vício, como é o vício das drogas. A gente não consegue enxergar a associação entre drogas e pornografia, mas o Wendel até pode falar melhor do que eu. Os níveis de dopamina para quem é usuário de drogas estão na mesma proporção para quem é viciado em pornografia. Então, é um vício, é um escravo, com uma diferença. É um vício secreto, ninguém sabe, ninguém vê. E muitos se escondem por trás de um terno, de uma gravata, de uma Bíblia. Wendel, pode falar, Miguel, por favor. Você falou exatamente o que eu ia falar, de que através da pornografia você traz o diabo para dentro de casa. Não é que ele tem que passar por você e tal, não, não, não. Você traz. Exatamente o que eu ia falar só isso. Já é o convite, já se torna o convite. Você não vai, o diabo não precisa nem brigar com você, nem lutar com você. Ele vai fazer o quê? Ele vai te amarrar. E amarrando você, ele tem acesso ao seu lar. Então, o apelo de Deus para mim e para você hoje é: coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Ezequias ouviu essa repreensão de Deus e quando ele ouviu duas coisas. Ele ouviu: coloca a sua casa em ordem porque você vai morrer. Você vai perceber que Ezequias, ele só prestou atenção em uma informação de Deus. Ele entendeu assim: eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. E ele ficou desesperado. A Bíblia fala que ele chorou desesperadamente, clamando a Deus por misericórdia. Mas o Ezequias não prestou atenção na ordem de Deus, no que Deus havia pedido para ele. Coloque a sua casa em ordem. E aparentemente Ezequias não colocou a sua casa em ordem. Como é que eu sei disso? Você sabe quem foi o filho de Ezequias? Alguém aqui sabe quem foi o filho de Ezequias? Fala aí, Wendel. Quem foi o filho de Ezequias? Manassés, mas... Quem foi Manassés, Wendel?
Talvez o mais perverso dos reis ali de Judá, né? Foi o pior de todos os reis de Judá. Foi Manassés. E Manassés nasceu, provavelmente, nesse período de graça. Nesse período de graça que Ezequias havia recebido de Deus. E aí, depois desse livramento, e até ali uma questão miraculosa de Deus, ele pede um sinal e Deus dá o sinal para que o sol regrida 10 graus. Diante desse cenário, os babilônicos, que eram estudiosos da astronomia, ficaram sabendo do milagre e foram atrás de Ezequias para entender o que era aquilo. E eles foram lá para ver quem era Ezequias, como era a sua casa. E aí, lá no capítulo 39, o profeta, depois da visita, e aí Ezequias abriu a casa, abriu os tesouros, abriu tudo, mostrou tudo. Depois ele mostrar tudo, Isaías faz uma pergunta então para Ezequias. Ezequias, e aqui essa pergunta que eu gostaria que você refletisse. A pergunta é, no verso 4 do capítulo 39. O que viram na tua casa? O que eles viram na tua casa? Querido homem, o que as pessoas estão vendo na tua casa? Como a sua família é reconhecida? Hoje nós estamos vivendo numa época em que as redes sociais, elas conseguem transparecer uma eterna felicidade. Elas transparecem uma eterna harmonia. Casais que no dia anterior a um assassinato, a um feminicídio, estavam tirando fotos, sorrindo, se abraçando, se beijando, postando nas redes sociais. E no dia seguinte, um assassinato. Casais que davam juras de amor. No dia seguinte, se descobre uma traição de uma parte ou de outra. Adolescentes que postam fotos viajando, passeando, sorrindo com amigos, e no dia seguinte você descobre que esse adolescente se jogou de um prédio de 10 andares. Essa é a sociedade que a gente está vivendo, uma sociedade líquida, sem conteúdo. Diante desse cenário, a pergunta redundante de Deus é: o que viram na tua casa? O que as pessoas estão vendo na tua casa? E eu queria finalizar aqui o nosso encontro agora, realmente para finalizar. Eu quero ler um pequeno trecho daquilo que eu considero como o grande sonho de Deus para uma casa. Há uma partezinha da Bíblia que Deus permitiu que ocorresse, que acontecesse, e está registrado na Bíblia para que nós pudéssemos entender qual é o grande sonho de Deus para a casa de um verdadeiro sacerdote. E eu quero te convidar para ir agora, para nós realmente agora finalizarmos, 1 Reis capítulo 10. E aqui a gente vai finalizar. 1 Reis capítulo 10. Você conhece a história. Aqui é o reinado de Salomão. Salomão foi o homem mais rico, mais sábio, mais poderoso que esse mundo já viu. Tá? Mais tudo. O cara foi tudo. Ele tinha tudo. Ele recebeu de Deus sabedoria. E ninguém foi mais sábio do que ele. Ninguém.
Nunca existiu, nem antes, nem depois dele. Foi o homem mais sábio que esse mundo já viu. E o relato do capítulo 10 é um pequeno resumo do sonho de Deus para mim e para você. Olha o que diz ali. Tendo a rainha de Sabá, capítulo 1 Reis, capítulo 10, a partir do verso 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito do nome do Senhor. Quando a rainha de Sabá ouviu de Salomão, ela ouviu com respeito ao nome do Senhor. Ela não ouviu nada dissociado de Deus. Quando se ouvia de Salomão, já se ouvia de quem? Do Senhor. Não era dissociado. A Bíblia diz que essa mulher, depois de ela ouvir as histórias, veio prová-lo com perguntas difíceis. Ela pensou assim: eu quero ver se esse camarada é inteligente mesmo. Eu tenho algumas questões aqui, eu quero chegar. Ela anotou, certo? Botou num caderninho lá, anotou todas as suas perguntas e falou: eu vou lá. Foi ali, levou uma comitiva, uns presentinhos lá, algumas toneladas de ouro, coisa pouca ali, só para aquele presentinho, né, quando você vai visitar alguém. E o verso 3 diz assim: Salomão lhe deu todas as respostas. Ei, sacerdote, você tem as respostas para as indagações desse mundo? O mundo está cheio de indagação. O mundo está cheio de dúvida. O mundo não entende o que está acontecendo. As pessoas estão de um lado para o outro desesperadas, sem saber o que está acontecendo. E você tem as respostas. Se você é um homem espiritual, você tem respostas. Aqui diz que Salomão deu todas as respostas. Não houve nada profundo demais que ele não pudesse explicar. O verdadeiro homem de Deus nunca é pego de surpresa, nunca é pego sem argumentos. No âmbito espiritual, ele sempre terá uma resposta à luz da palavra de Deus. Esse é o homem espiritual. E ela foi visitar esse homem espiritual e ela foi visitar a casa desse homem. E olha o verso 4. Presta atenção nisso aqui, olha a preciosidade disso aqui. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que ele edificara, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos criados, os trajes deles, dos seus copeiros e os holocaustos que oferecia na casa do Senhor. Depois ela vê tudo isso, a Bíblia diz assim: ela ficou fora de si. Cara, isso aqui para mim é algo muito divino. É alguém que foi na casa de um homem de Deus e quando ela entrou ali e ela viu tudo, ela não viu só a fisionomia, ela não viu só a sabedoria, ela viu a casa construída, ela viu a comida que eles comiam, ela viu a roupa que eles vestiam, ela viu tudo, de cabo a rabo, ela viu tudo. Ela participou de um culto familiar na casa de Salomão. E sabe qual é o relato? Ela ficou fora de si. Ela ficou desnorteada. E agora ouça a resposta que ela deu. Ela diz assim: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que eu vim e vi com os meus próprios olhos. Sabe qual foi a conclusão dela? Eis que não me contaram nem a metade. Queridos, um homem de Deus que tem uma família bem ordenada, ela leva as pessoas a ficar de boca aberta. Como pode? Que lugar é esse? Que casa é essa? Que Deus é esse? Nós estamos falando de alguém que neste momento tinha uma casa
ordenada. Lembra do pedido de Deus para Ezequias? Põe a tua casa em ordem, Ezequias. Por quê? Porque a casa dele não estava em ordem. Por isso, quando os babilônios foram lá visitar a casa de Ezequias, ele tinha tudo para mostrar, menos Deus. Menos Deus. Salomão é capaz de agora aqui, nesses pequenos versos, nos mostrar o que era o grande sonho de Deus. Uma casa bem ordenada, bem disciplinada. E o relato finaliza dizendo, verso 8, felizes os teus homens, felizes os teus servos, os que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor. Ela viu Deus ali. Ela viu Deus e ela disse, bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Querido homem, querido sacerdote, Deus está te chamando para você colocar a sua casa em ordem. Eu não sei quais são as amarras que podem estar amarrando você nesse momento. Mas o meu apelo para o seu coração é para que você se desvencilhe dessas amarras. Busque o poder de Deus e coloque a sua casa em ordem. E sabe por quem começa a ordem? Por você. Se está tudo bagunçado aí, é filho ou esposa, as coisas estão bagunçadas, tem que começar por você. Porque dentro de um lar, de acordo com Efésios 5, nós representamos Jesus. E a Bíblia fala que Jesus nos amou primeiro. É uma representação. Então, o meu desejo sincero é para que nós, como homens de Deus, possamos ter a nossa casa colocada em ordem. E assim nós possamos abençoar outras famílias, porque esse é o grande objetivo de uma família bem ordenada. É abençoar outras famílias. Você se lembra da ordem de Deus para Abraão? Né? Abraão, por meio de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Muito obrigado por terem aceito o convite, por participarem conosco desse encontro. E ficou tudo gravado, pessoal. Eu vou depois baixar, editar, disponibilizar esse nosso encontro aqui para que a gente possa partilhar com outros amigos também, tá? E que Deus possa continuar abençoando vocês. Nós teremos aí em breve outros encontros, outros congressos. A ideia é que nós tenhamos mais seguidamente esses encontros. E para aqueles que quiserem se aprofundar sobre o assunto do sacerdócio no lar, nós temos os nossos encontros semanais. Nós temos 2 grupos. Você pode escolher se você quer participar no da terça-feira, às 5 da manhã, ou no do sábado, às 5h30, tá? Mas faça planos de estar junto conosco, participando, crescendo na fé e aprendendo mais sobre como guardar o nosso lar e como sermos os homens que Deus espera que sejamos. Amém, queridos? Amém. Obrigado mais uma vez. Deus seja louvado que deu tudo certo. No fim das contas aqui, deu para a gente falar tudo que a gente tinha que falar. Wendel, mais uma vez, muito obrigado pela tua mensagem, por ter partilhado uma mensagem tão profunda com a gente, tá? E eu vou pedir mais uma vez para você, Wendel, você pode mais uma vez partilhar com a gente uma oração para a gente finalizar? Oremos. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos pela vida, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. E peço agora que o Senhor derrame bênçãos especiais, sem medida, sobre cada homem aqui nessa live, nesse encontro, para que o Senhor nos transforme nosso caráter, transforme a nossa mente, o nosso coração, para sermos submissos ao Senhor, para ordenarmos a nossa família, para sermos
os líderes espirituais, os sacerdotes que o Senhor deseja que sejamos. Temos desafios, lutas, configurações familiares muitas vezes diversas, mas coloca no nosso coração esse desejo, essa responsabilidade de te servir, de desempenharmos conforme a tua visão esse papel de pais, de homens, que sejamos integrais, que sejamos fiéis ao nosso dever, que não nos desviemos da tua palavra, mas que a cada dia, independente das dificuldades, ou apesar das dificuldades, a gente se apegue cada vez mais ao Senhor, que sejamos mais semelhantes a Jesus, que os outros vejam em nós as tuas características, o teu caráter, as tuas qualidades, que realmente sejamos, ó Deus, instrumentos em tuas mãos para salvação, primeiro da nossa casa e, em segundo lugar, das pessoas que nos cercam. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. 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 Gente, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos. Fica o convite para os nossos encontros semanais. Posteriormente, outros encontros que nós teremos também. Mais uma vez, obrigado por terem aceito aí o desafio, o convite de estarem com a gente. Deus abençoe, gente.